Esse podcast que é apresentado pela Fita, o selo de podcasts de Quebrada. Através o podcast. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana aqui em mais um pequeno episódio, né? Mais um single, mais um drops nosso, sempre com meu parceiro Gil. E aí, Gil? E aí, Dani? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer mais uma vez estar aqui, poder bater um papo nesse Drops. E espero que vocês curtam aí o bate-papo que a gente vai fazer aqui. É isso aí. Hoje estamos só nós dois. Talvez possa aparecer uma ou outra voz, um ou outro ruído aqui. Hoje eu estou no ambiente de trabalho gravando, então estou num ambiente diferente. Mas ainda assim, estamos seguindo aqui para manter essa nossa troca de ideias, que agora é semanal, né? Hoje eu e o Gil apenas, e a gente estava trocando uma ideia aqui sobre a nossa jornada enquanto terapeutas, né? Experiências que a gente tem, que a gente vivencia, e como que a gente lida não só com os acontecimentos dessas experiências, mas também com as emoções que essas experiências evocam na gente, né, Gil? É isso, né? Eu lembro de um livro da Lia Rejane, né? Transferência e Contra-Transferência, e penso muito nessa questão, né? Do quanto no processo terapêutico também nós estamos transferindo ou também recebendo transferência também dos nossos pacientes, né? E é importante a gente estar à luz da nossa consciência, né, para perceber essas situações, né? Então, o quanto isso é importante, né? Também passar por um processo de terapia, né? E isso acho que é super importante também para a gente ir tomando consciência das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Dos nossos botões vermelhos também, né? Diante das situações que nós encontramos na terapia e para fora dela também, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse conhecimento, né, essa clareza que a gente tem sobre nós mesmos, sobre como estamos e sobre como as coisas estão se encaminhando é extremamente importante, né? Assim como, por exemplo, num processo terapêutico, eu preciso ter clareza dos dados do meu paciente, informações de anamnese, de diagnóstico, de rotina diária, de relações com familiares ou outras pessoas, para que eu consiga identificar dentro da sessão, dentro do atendimento, o que cada ação, o que cada fala, o que cada escolha representa ali. Eu acho que é importante também a gente ter isso dentro da gente, né? Sobre nós mesmos. Então, uma autoavaliação, mas não só uma autoavaliação, uma consciência, uma autoconsciência clara sobre o que eu tenho vivido, como eu estou me sentindo, e o que eu tô, como eu vou separar uma coisa da outra ali, né? De, por exemplo, de repente eu estou a caminho da sessão e aí teve um acidente de trânsito no caminho que eu faço e nesse acidente acabou me atrasando, sei lá, 30 minutos para uma sessão. E aí eu chego esbaforido, eu chego todo corrido, ainda agitado com essa questão do acidente. Vamos supor que de repente eu presenciei esse acidente, então é algo que vai mexer muito comigo. Como é que eu vou separar uma coisa da outra, né? Como é que eu vou distanciar ali o que é meu e o que é do meu paciente? O que eu vivi antes e o que eu preciso trabalhar sobre o que o paciente viveu ou sobre o que o paciente está vivendo, né? Isso independente da idade, assim. Então é importante a gente refletir bastante sobre essas coisas, né? Eu acho super importante, Dani. Até gostaria de compartilhar aqui uma situação que me aconteceu, né? De perder uma pessoa querida, né? Enfim, e aí era uma situação de luto, né? A perda física da pessoa. E naquele dia eu tinha os atendimentos, né? E de verdade, assim, como terapeuta e como ser humano, como pessoa, eu não estava tão bem. O ideal talvez seria cancelar, né? Mas pensando nos pacientes, eu fui e chegando lá eu falei, agora eu preciso estar aqui nesse momento. Mas o que eu ia dizer é sobre essa questão, né? Inclusive das identidades sonoras, né?
a minha identidade sonora, daquelas músicas que eu gosto bastante, que fazem parte, inclusive, das minhas memórias afetivas, o quanto isso também, muitas vezes, a gente precisa também estar nessa consciência, né? De que muitas vezes pode entrelaçar com uma identidade sonora do nosso atendido, do nosso paciente, como que a gente enxerga aquela música naquele momento, naquela ação, naquele momento de terapia, né? E você tentar, muitas vezes, desvencilhar o que é seu e o que é do outro, né? O que que aquele outro precisa naquele momento e que não é necessariamente seu. Até dizia para você, né, Dani, que muitas vezes já, e isso acontece com bastante frequência, das crianças, muitas vezes a gente inicia ali o processo terapêutico, canta a música ali para iniciar a nossa atividade, e de repente a criança começa a ter uma explosão de raiva, né, enfim, de agressividade, e quando você para e você presta atenção diante daquele fato que você está presenciando, você começa a perceber que o que que antecedeu antes dessa criança chegar na sua atividade, né? Que pode ter sido a música que você tocou que foi um estupim, né, diante de uma situação que talvez vivenciou antes, ou talvez aquela criança, muitas vezes, quando a gente vai conversar com o pai ou com a mãe, não dormiu bem, talvez passou por uma situação delicada na escola. Então, são todos pontos que a gente precisa avaliar. Muitas vezes não é com o terapeuta, é mais uma situação que antecedeu. Não sei você, se você já passou por uma situação assim também, Dani, como eu estava dizendo. Ah, sim, com certeza. Sempre acaba sendo muito mais comum do que parece, né? De repente eu estar ali interagindo com os meus pacientes, seja criança, seja idoso, enfim, e eu tocar uma música ou pegar um instrumento que às vezes é de interesse daquela pessoa, né? É um elemento integrador, um elemento extremamente potente nessa interação, nessa integração entre musicoterapeuta e paciente, e de repente naquele dia não rolar, sabe? Ser algo que mais afasta do que aproxima, né? De repente essa criança ficar mais chorosa, esse idoso ficar mais resistente ou até mesmo mais agressivo, né? Essa pessoa, vamos colocar de modo geral, porque até pegando como base outras experiências de práticas terapêuticas também que eu já tive, dá para dizer que isso independe de idade, isso independe de diagnóstico. Esse fato, por exemplo, de não ter dormido bem, né, de ter acontecido alguma coisa no percurso, no caminho, ou de ter acontecido alguma coisa antes, estar com alguma dor de repente, algum desconforto, nem sempre a pessoa consegue identificar isso com tanta clareza, né? E se já é difícil identificar, imagina expressar isso para outra pessoa, né? A gente tem como recurso e de certa forma também como benefício poder reconhecer esses sinais, poder reconhecer essas expressões a partir de todas as manifestações sonoras que essa pessoa traz, seja direcionada no instrumento, seja a partir do tom de voz, né, ou uma forma ali de sonorizar, de se mexer, enfim. E de acordo, logicamente, com o vínculo, a gente tem essa habilidade maior para identificar isso. E eu acho que é importante também a gente pensar muito como é identificar isso em nós, né? Um dia que de repente eu estou muito agitado, que acaba sendo bastante comum de acontecer aqui comigo. De repente está muito agitado, chegar muito acelerado para a sessão, né? Seja por essa questão de trânsito que eu mencionei, seja porque na noite anterior ou no dia mesmo, momentos antes da sessão, eu recebi uma informação ali que acabou mexendo um pouco comigo, por questões, sei lá, de doença, por questões de morte, de imprevistos com outros parentes, ou mesmo de coisas boas. De repente eu recebi uma informação, sei lá, de uma promoção que eu recebi ou que eu vou receber, um convite para um evento importante que eu vou participar, né, que me chamam para participar e aquilo me empolga muito, né? Eu tenho vivenciado muito desse processo por conta de coisas fora do atendimento, né? Eu estou num processo de construção e tudo mais, então vira e mexe, são coisas que acontecem, tanto coisas boas quanto coisas ruins, que assim, eu tenho que dar um jeito de aproveitar o intervalo entre uma sessão e outra para resolver, para digerir, e aí como é que você lida, né? De separar esse conteúdo de um paciente pro que eu atendi antes
com o conteúdo do paciente que eu vou atender depois. Nesse meio tempo, devolutiva de um, preparação para a sessão do outro, resolver coisas da vida pessoal no meio. Então, é um jeito que, por exemplo, eu vou vivendo e eu sei que não é todo mundo que lida ou dá conta de viver assim. Precisa estar plenamente focado ali no trabalho o tempo inteiro, né? Já tive muito disso também, de ter que me focar 100% ali no trabalho, no que eu vou fazer. Então, até me afastar do celular, não mexer, não olhar, justamente para conseguir ter esse distanciamento, né? Eu acho que uma coisa legal, Gil, é a gente também pensar sobre como essas emoções nos afetam e respeitar os espaços que essas emoções exigem, enquanto pessoa, enquanto terapeuta, né? Por exemplo, questões relacionadas a luto, eu acho que é algo muito forte também. Recentemente eu tive a perda de uma tia muito querida, que na verdade é tia da minha esposa, né? Faleceu e eu, no dia, orientei minha esposa, que tinha uma proximidade muito maior com ela, de ir para o hospital, ficar com a família, né? No dia que ela estava em processo de falecimento, que o médico já tinha dado ali o veredito que ela estava nas últimas horas, que não tinha mais o que fazer. Então eu orientei minha esposa, pô, você não está se sentindo muito bem? Vai lá, fica com a sua família, enfim, dá o suporte, porque você também não vai conseguir se concentrar no seu trabalho. Enquanto eu vou lá, trabalho, vou fazendo as coisas, quando eu sair do trabalho eu vou encontrar vocês. E aí eu vim para os atendimentos. Assim, foram praticamente os piores atendimentos que eu já fiz, não na questão da qualidade do que eu estava oferecendo para o meu paciente, mas na questão da experiência vivida. Foi muito difícil para mim me manter centrado aqui com os meus pacientes, no que estávamos desenvolvendo juntos, né? Então, em respeito aos pacientes, em respeito a mim também, eu conversei com o pessoal, falei, gente, desculpa, tô nesse processo de despedida, né, de fim da vida, de caminhada para a morte de uma tia muito querida, e assim, não vou dar conta, né? E eu acho que saber respeitar esse espaço é muito importante. Conseguir separar esse espaço também é importante, né, Gil? E que somos humanos, né? Eu acho que antes de sermos terapeutas, né, nós somos humanos, né? Temos também os nossos sentimentos, tem aquilo que nos afeta e nos pega. Eu lembro da formação, a formação e os professores sempre reforçarem isso, né? Se acontecer uma situação a qual você entende que vai ser difícil lidar naquele dia, é melhor cancelar mesmo, né? Mas eu já vivi as duas situações de perder pessoas próximas, perder pessoas da família, e teve situações também que, assim como você também, eu fui para o atendimento, fiquei ali no atendimento, mas a gente fica com aquele sentimento, poxa, talvez era melhor não ter vindo, né? Era melhor ter ficado, né? E ter momentos mesmo de que eu até brinco, bater no tatame e olhar e falar, poxa, hoje eu não consigo atender esse outro que vai precisar de mim, esse outro que naquele momento ali precisa de uma troca e eu preciso estar inteiro, né? E é como diz o Jung, né? Quando estiver diante de uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana, né? Reconhecendo esse sujeito, essa pessoa, também com quem a cada encontro, a cada sessão, eu penso assim, é também um aprendizado para mim. Mas o que eu olho é que é sempre importante buscar processo terapêutico, né? Isso eu acho que a gente aprende na formação e continua reafirmando e dizendo o quanto é importante tomar consciência, né, daquilo que nos pega, daquilo que para nós são desafios, né, coisas a melhorar, situações para a nossa consciência, trazer para a nossa consciência, né? E acima de tudo que somos humanos, acima de tudo que também tem um ser humano com sentimento, com emoções, né? Mas é sempre importante a gente tomar consciência, né? Buscar terapia, fazer supervisão, para que a gente possa estar diante da pessoa que nós estamos atendendo ali presente, né? Eu sei que é um desafio hoje em dia, muitas vezes a gente está sempre conectado com o celular, né? Mas estar ali, somente ali, naquele espaço, naquele local, né, junto com aquela pessoa. Sim, e esse processo, acho que
De um modo geral, né? Para você que está nos ouvindo e que não é terapeuta, tenho certeza que você também já viveu algo semelhante, assim, de você, de repente, sei lá, você tá num dia que não é um dia muito bom, não é o melhor dia da sua vida, mas aí chega alguém próximo, um parente, um amigo, alguém que tá precisando muito conversar, tá precisando muito desabafar, né? E seja você guardar ali suas preocupações e probleminhas no bolso e se disponibilizar para aquela pessoa naquele momento, ou você também chegar e falar, olha, desculpa, mas eu não consigo agora. Eu não consigo te ouvir agora. Eu não consigo estar disponível agora. E esse não consigo pode vir de muitas coisas, né? De problemas pessoais, de emoções pessoais, preocupações pessoais, compromissos, diversas outras coisas. E eu acho que um ponto bom, um ponto importante, né, da gente sempre pensar aqui é essa clareza, como o Gil mesmo estava falando, né? Seja por uma questão de cuidado terapêutico, né, de autocuidado terapêutico, de eu fazer esse processo para eu conseguir me reconhecer, identificar ali quando que, não, ok, eu sei que eu não estou bem, mas eu tenho um compromisso, eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho um vínculo, uma questão ali que eu já estou trabalhando, um processo que está em andamento com essa outra pessoa. E eu vou, por esse compromisso, por esse processo, pela dedicação, pelo valor ou pelo vínculo que foi ali, pelo sentimento que eu tenho por aquela pessoa, né? Mesmo, eu acredito que mesmo num contexto terapêutico, esses sentimentos eles também são importantes, né? O respeito que eu tenho pelo meu paciente, o carinho que eu tenho pelo meu paciente, a dedicação que eu direciono ao meu paciente, tudo isso é importante para que o processo flua, para que o processo desenvolva de uma forma benéfica para ambos os lados, né? Porque a partir do momento que esses sentimentos também não são considerados, né? Quando a gente fala de relação terapêutica, a gente acaba comentando muito sobre a questão do distanciamento, principalmente em processo de formação. Então tem que ter o distanciamento terapêutico e tudo mais, mas nesse distanciamento os sentimentos estão envolvidos e precisam estar também, para que essa troca possa ser não somente ter um vínculo como base ali, né, mas para que ela seja genuína, para que seja uma troca sincera. E aí essa evolução do paciente possa ocorrer, né? É daí onde a gente fala muito da questão do vínculo. Vínculo sem sentimento, eu acho que é um vínculo frágil. Tem que ter sentimento ali, ao mesmo tempo que eu também tenho que ter uma certa distância, né? Claro. E entendendo que os sentimentos, eles é um mapa ali para muitas vezes nós também entrarmos em contato com aquilo que muitas vezes está sendo desagradável. Eu não quero falar de sentimento ruim ou sentimento bom, mas sentimentos que muitas vezes são desagradáveis ou são agradáveis, né? São confortáveis ou desconfortáveis, né? E como que a gente lida com isso, né? Os sentimentos, inclusive, dos nossos pacientes, como você muito bem colocou, muitas vezes as pessoas não conseguem, muitas vezes aqueles que não são verbais, inclusive expressar aquilo que está sentindo. Muitas vezes os verbais também não, né? Sim, Então é um desafio como que a gente pode olhar para essas situações. Às vezes tem situações antecedentes, tem situações durante a terapia, como que a gente depois dá aquele feedback para o responsável dessa criança ou adolescente pós-atendimento, né? E nesse feedback que nós muitas vezes damos, entendemos que teve uma situação ali que antecedeu, né? Muitas vezes o sono, muitas vezes uma situação na escola, muitas vezes uma questão familiar. E aí, quando nós também conseguimos fazer essas outras leituras, conseguimos compreender um pouco desses sentimentos, né? Então, a importância da gente ter, inclusive, diante daquele fato acontecido, parar, respirar e conseguir olhar para outras questões, falando especificamente do nosso paciente ali, né? Mas de nós também. Não existe sentimento ruim ou bom. Eles são como botões vermelhos que muitas vezes nos indica que alguma coisa pode ser que não está tão legal assim. E é importante a gente observar e tomar consciência. sim, exatamente, Gil. Cara, eu acho que esse é
um papo que, assim, dá pra gente desenvolver muita coisa, né? Dá pra gente ir pra muitos caminhos. Como a gente até falou no começo, isso aqui é um drops, né? É um começo. Acho que dá pra gente até trazer uma pauta específica sobre isso. E aí, inclusive, deixo o convite para você que está nos ouvindo, está nos acompanhando até aqui. Se você tem algum assunto que você acha interessante, alguma pauta que você acha relevante para a gente trocar ideia, alguém para a gente chamar para conversar aqui, né, e refletir junto aqui no Através, entre em contato com a gente, manda pra gente também nas nossas redes sociais, no nosso e-mail, né? Vocês nos encontram como Através ou Podcast, lembrando, Através com a letra Z, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E o nosso e-mail é atravésdopodcast@gmail.com. Entre em contato com a gente, manda lá sua sugestão, sua crítica, sua solicitação, será muito bem-vinda, né? A gente está já se encaminhando aí para o final dessa temporada, começando a deixar algumas coisas um pouco engatilhadas para a próxima, porque também descansar é preciso e o descanso é essencial para a gente ter as nossas emoções bem organizadas, né? Conseguir lidar bem com as nossas emoções. Então, estamos chegando no nosso período de descanso aqui, mas queremos também nos manter perto de vocês, né? Deixar esse espaço aberto para a gente trocar essas ideias, certo? Isso aí. É um prazer ter vocês aqui. E como o Dani disse, se vocês tiverem sugestões de assuntos que vocês queiram que seja aprofundado, encaminhe aí para nós. Será um prazer trocar essa ideia. Muito obrigado. E nós queríamos também convidar vocês também para nos apoiar. Sabemos que esse podcast é feito a muitas mãos, mas também nós contamos com seu apoio financeiro também. Então, se você puder contribuir, fortalecer ainda mais esse nosso trabalho, você pode entrar lá no apoia.se/através. E aí tem lá a forma como você pode nos ajudar, desde o valor mínimo de R$20. E aí nós contamos então com essa sua ajuda. Será muito bem-vinda. Maravilha. Gente, muito obrigado por nos ouvir até aqui. Logo, logo tem episódio novo, né? Onde a gente vai falar um pouco mais sobre sentimentos, mais direcionado ali à questão do luto. Então, também se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão para essa temática, vamos deixar uma caixinha de perguntas aberta lá no nosso Instagram para você nos mandar, beleza? Obrigado por nos ouvir até aqui e a gente se vê no nosso próximo episódio. Através o podcast.